Oi. Boa tarde, só deixa mais um pouquinho para ver se entra mais alguém aqui, tá? Boa tarde. Boa tarde. Estão me escutando bem? Sim. Ótimo. Sim. Só peço que vocês fechem o microfone de vocês, tá, gente? Vou fazer a chamadinha aqui, tá? Tô deixando entrarem aqui para eu fazer a chamada. Joana. Joana, João. Gabriel, João Siqueira. Laura. Leonardo. Mateus. Mateus. Nicolas. Vicente. Yasmin. Eduardo Bernardo. Fechou então? São só vocês? A prof vai deixar o videozinho desligado porque... João Gabriel. Gente, ó, tomem cuidado, vocês estão em aula, prestem atenção. Que menina linda que tá do lado do João. Prestem atenção, tá? Porque é aula, né? E a gente precisa que vocês tomem atento. Cuidado com as brincadeiras no chat, que a Miriam tá pedindo para a gente ficar monitorando vocês, depois passar para ela, tá? Então, eu espero que nada disso aconteça, porque a gente só tem esse nosso encontro aqui, e é para a gente tirar todas as dúvidas, ok? Então, agora eu quero que vocês coloquem lá na página, deixa eu ver aqui, lá no grupo 4 ainda, no capítulo 11, nos módulos 60, 61, 60 e 61 por enquanto. Sessenta e 61. Essa parte do texto 60 e 61, ele apenas quer dizer para nós ali o que significa um texto, um fato e uma opinião. Porque nós vamos entrar num gênero textual, não vamos entrar num gênero textual apenas. Nós vamos conhecer superficialmente, por enquanto, só as definições deles, né? O que são textos argumentativos, tá? O que quer dizer esses textos argumentativos? O que quer dizer a argumentação? Então, quando a gente fala desses textos argumentativos, a gente requer fatos. A gente quer opiniões, a gente quer ver vários pontos de vista para ter nosso ponto de vista, tá? Então, esses textos, eles nos promovem um olhar observador e crítico para que nós possamos conhecer, colocar o nosso ponto de vista, tá? Sobre aquele determinado ponto.
Então, ali na questão 61 e 62, nos módulos, né, na página 30, por exemplo, eu quero que vocês grifem ali o que é para entender o que são fatos, tá? O que são fatos? O que vocês entendem por fatos? Fatos é aquilo que é real, é concreto, né? Eu vou lá e baseados em fatos reais, né? E não fictício. É quando uma coisa é real, tá? Então, eu quero que vocês coloquem no segundo parágrafo, grifem todo o segundo parágrafo, quando diz assim, ó, no entanto, por causa dessa disseminação veloz das informações, precisa entrar em aspecto importante do texto e evitar que desejamos enganar, nanana, e por isso a gente precisa não distorcer os fatos, né? Divulgação. Então, quando eu falo em fatos, é aquilo que eu vou pesquisar e eu sei que é real. Hoje nós vivemos num mundo que diz muito sobre fake news, né? Mentiras, falsas informações. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque lá em jornais, a gente, por exemplo, não vou assistir a Globo, não vou assistir isso. Não, a gente tem que assistir sim, a gente tem que assistir a Globo, a gente tem que assistir o canal aberto, a gente tem que assistir o canal fechado, a gente tem que assistir todas as informações para nós tirarmos a nossa conclusão, tá? Se uma está mentindo, por que a outra está falando diferente? Porque cada jornalista e cada jornal, dentro de uma notícia, dentro de um evento, ele vai ter o seu ponto de vista, ele vai enfatizar. Então, a gente tem que ir, na verdade, aquilo que são fatos. O que é real, o que não é. Então, aquilo que vai te convencer, qual é o jornal que está te convencendo melhor, qual é o... né? Então, a gente tem que saber direcionar isso, porque a partir disso nós começamos a ter o nosso ponto de vista, tá? Aí depois ali, ó, para identificar uma opinião. Tá? Também grifem ali na página 31. Para identificar a opinião. Como é que eu posso identificar uma opinião? Geralmente esses textos não vêm descritos assim, ó, abertamente, né? Na primeira pessoa, por exemplo, eu acho, né? Ou eu isso, ou eu aquilo, não. Quando nós colocamos os adjetivos, as características, automaticamente nós estamos exercendo o nosso ponto de vista. Quando eu enfatizo alguma coisa característica, eu estou dando o meu ponto de vista, tá? Então, ali, ó. Entretanto, é preciso cautela nessa análise. Claro que eu não vou colocar, gente, uma gama gigante de adjetivos ou adjuntos, né? A gente tem que ser bem moderado em relação a isso, senão o texto não dá credibilidade, tá? Ali, ó, contando uma quantidade grande, é necessário averiguar se eles representam efetivamente a opinião do autor do texto ou se alguma medida indicam características que independem de uma visão particular, tá? Então, aqui, ó, eu quero que vocês coloquem também como importante esse quadradinho aqui, que depois vocês podem dar uma lidinha, tá? Os dois quadrinhos ali embaixo. Isso aqui é mais uma questão de informação para vocês, o que é um fato, né? E como a gente pode identificar a opinião de vocês, tá? E aí, depois, lá na página 32, nós temos os tipos de textos argumentativos. Então, agora eu vou vou compartilhar com vocês a tela, tá bom? Só quero que um me diga se está compartilhando, tá? Só um pouquinho. Está compartilhando? Tá. Sim. Tá ótimo. Obrigada, gente.
Vamos lá. Textos argumentativos. Bom, nos textos, os tipos de texto vão acompanhando aqui na apostila, tá? O texto argumentativo tem como objetivo, isso é para todos os textos, eu fiz um apanhado geral, por isso é que eu não quis colocar aqui na apostila, tá? Tem como objetivo convencer alguém das nossas ideias. Então, quando eu argumento, eu tenho que pensar que eu tenho que convencer aquela outra pessoa, a pessoa que está lendo, a ver o meu ponto de vista, tá? A entender o meu ponto de vista. Deve ser claro ter riqueza lexical. Riqueza lexical é ter conhecimento, tá? Podendo tratar qualquer tema ou assunto. É constituído por um primeiro parágrafo curto que deixa a ideia no ar. Depois, o desenvolvimento deve referir a opinião da pessoa que o escreve, com argumentos convincentes e verdadeiros, e com exemplos claros. Deve também conter contra-argumentos, ou seja, opinião de outras pessoas, né, que pensam diferente de vocês, de forma a não permitir uma interpretação duvidosa. Por fim, deve ser concluído com um parágrafo que responda ao primeiro parágrafo, ou simplesmente com a ideia-chave da opinião. Geralmente apresenta a estrutura dela. Então, agora eu quero que vocês coloquem aí num cantinho, no caderno ou na apostila, como é a estrutura, tá? Do parágrafo, do texto. Primeiro, ela tem que ter a introdução, que é a parte que você vai começar a botar a ideia de vocês, né? A tese, no caso, a ideia principal. O desenvolvimento, que vocês vão desenvolver aquilo no segundo parágrafo, tá? O desenvolvimento, que vocês vão falar daquele tema principal. E o terceiro parágrafo é a conclusão, que aí vocês estão fechando o tema, a tese de vocês. Os argumentos utilizados para fundamentar a tese podem ser de diferentes tipos, como exemplos, comparação, dados históricos, dados estatísticos, pesquisas, causas socioeconômicas, culturais, depoimentos, enfim, tudo que possa demonstrar o ponto de vista defendido pelo autor tem consistência. A conclusão pode apresentar uma possível solução ou uma proposta ou uma síntese. Deve utilizar um título que chame a atenção do leitor e utilizar a variedade da norma padrão da língua portuguesa. O que é variedade padrão da língua, gente? É escrever certo. Não é escrever bonito, né? Difícil, é escrever certo. Utilizar a regra gramatical dentro do texto. Vocês aprendem isso com a professora Michele, tá? Então, tudo que a Michele colocar na gramática, vocês vão colocar dentro de um texto, tá bom? A linguagem dela tem que ser objetiva, nada de muita subjetividade, tá? Aqui nós temos os tipos, acompanhem na apostila de vocês agora, tá? Que eu levei passo a passo. Os tipos de textos argumentativos. Nós temos a crônica argumentativa. O que é uma crônica argumentativa? É um tipo de texto em que a argumentação é a sua principal marca. Ela é muito utilizada pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e revistas. Então, nós encontramos a crônica argumentativa muitas vezes, quase que sempre, ou quase somente, tá? Em jornais e em revistas. A crônica argumentativa funde aspectos da crônica e de textos argumentativos e se aproxima de um artigo de opinião. Ela não é um artigo de opinião, mas ela chega próxima a isso, tá? Depois nós vamos ver o que é isso. Ela pode ser um gênero narrativo, dissertativo ou descritivo. Os cronistas, autores que escrevem as crônicas, expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição, que é o ponto de vista ou juízo de valor sobre aquilo. Ele vai contar uma história, porque a crônica nada mais é do que uma narrativa, e a gente vai argumentar a ela, tá?
Próximo texto, que é um texto dissertativo, que é uma opinativo, perdão. É o artigo de opinião. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado dos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir. Percebam que cada um deles tem uma característica principal. Este tipo de artigo de opinião nós também encontramos em revistas, jornais, só que também pode ser na televisão, no rádio, tá? Agora na internet, tá? Então a gente pode encontrar esse artigo em vários numa rede social, tá? A gente pode encontrar esse tipo de texto nesses variados meios de comunicação. O texto dissertativo argumentativo é um tipo de texto, é um tipo textual, que é outro tipo, a dissertação, que vocês vão ter e vão conhecer mais aprofundadamente no ensino médio, principalmente quando vocês estiverem lá no terceirão, que vocês vão prestar vestibular ou Enem, né? E que automaticamente vocês têm que escrever um texto dissertativo argumentativo, tá? Consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Esse tipo de texto tem como objetivo central a formação de opinião do leitor. Assim, ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da massa, sendo nesse sentido argumentativo. Aí ele menciona o Enem, né? Eu deixei aqui propositalmente. Para escrever uma boa dissertação do Enem, por exemplo, a gente tem que ter os conhecimentos das várias áreas, né, que a gente estuda, tipo filosofia, história, literatura, né, a gramática, óbvio, né, porque está dentro da língua portuguesa. Tudo. E eles pedem para fazer esse repertório sociocultural que eles costumam dizer. É a relação, né, que tem as outras disciplinas dentro do seu texto. E os temas que eles abordam geralmente têm uma ordem social, científica, cultural ou política, tá? Agora eu queria que vocês colocassem lá na apostilinha de vocês. Grifaram ali o que é um artigo de opinião. Todo o primeiro parágrafo ali, o artigo de opinião, que é uma dissertação, crônica. O primeiro parágrafo de cada um ali, vocês podem colocar, podem grifar, tá? Todo o primeiro parágrafo, de todos eles. Vocês agora vão ter só um conhecimento sobre isso, tá? Porque depois nós vamos entrar aprofundadamente nesses variados tipos de textos aqui. Nós vamos conhecê-los, tá? Um por um e as características de um por um, tá? Fechou? Eu quero que vocês coloquem agora, que horas tem? Tá, dá tempo. Lá nas atividades, deixa eu ver aqui. Lá na página 36. Lá na página 36 das atividades. Fechou? E eu queria que alguém
se prontificasse a fazer a leitura. Alguém aqui entrou depois de eu fazer a chamada? Quem entrou por último aqui? Quem entrou por agora que eu fiz a chamada? Não? Se a prof quiser, eu posso fazer a leitura? Pode fazer então, meu amor. Democracia ameaçada. Fake news não é uma invenção contemporânea, mas uma praga de nome estrangeiro. Notícias falsas, em inglês, que pode causar dano a algo maior, como a democracia, na medida em que a veiculação de notícias imprecisas, descontextualizadas ou simplesmente inverídicas tem formado opinião e afetado o debate político. É para mim ler o resto? Isso, pode continuar. Depois eu te ajudo. Quem não quiser ler. Quem lê o quê? Tanta influência deve ser a transição nos hábitos de consumo de notícias, dos meios de comunicação de massa para a internet, e não só nos países desenvolvidos. A predominância na internet e das redes sociais na vida social tem influenciado diretamente e indiretamente quem lê o quê. Como se lê? No Brasil, 68% da população já acessa a internet, de acordo com o relatório de notícias digitais de 2017 da Universidade de Oxford e do Instituto Reuters. Para 90% da população brasileira, a principal fonte das notícias que consomem é a internet, redes sociais, inclusive, mas 78% ainda se valem do telejornalismo. Relatório de Notícias Digitais 2017. De acordo com a advogada Flávia Lefebvre, o monopólio das plataformas onde se consome notícias atualmente também explica a relevância do problema da fake news. As plataformas crescem muito rápido. O Google é de 1995 e o Facebook de 2004. Hoje, alcançaram a abrangência absurda, a ponto de não terem concorrência assim. Eles atuam em escala de monopólio do planeta. Diz a especialista, segundo o relatório de notícias digitais 2017, o Facebook é a rede social preferida para acessar notícia no Brasil. 57% dos entrevistados disseram recorrer a ele e 46% utilizam o WhatsApp. Principais redes sociais acessam em busca de notícias. Consumir notícias no Facebook ou no WhatsApp é um hábito compartilhado pelas classes C, D e E. Grupo ao qual pertence 61 milhões e 73 milhões de famílias brasileiras. De acordo com a consultoria Tendências, segundo dados do jornal Valor Econômico de novembro de 2017, de acordo com a especialista do Comitê Gestor da Internet, como esse enorme contingente populacional consome pacotes de dados pré-contratados que limitam o acesso à internet. Durante boa parte do mês, os clientes brasileiros só podem acessar as duas redes sociais, que figuram como campeãs em consumo de notícias. A gente falou ali, eu falei para vocês ali anteriormente sobre a questão das fake news, né? Então, é para vocês terem uma noção de como a gente tem que ter bem certeza de fatos do que acontece, a gente tem que ter várias opiniões e ver realmente o que é certo, o que é errado. Vocês já viram, não sei se vocês já perceberam que qualquer coisa que um jornalista fala diante de uma câmera, ele às vezes uma imagem errada, às vezes
alguma coisa errada, ele tem que se ratificar, ele tem que ir lá e dizer que está errado, e, enfim, eles precisam fazer isso, senão o jornal deles, a notícia deles não fica plausível e coerente e verdadeira, né? Daí perde a confiança, certo? Então, ali, ó, lá na questão, vamos fazer junto essas aqui? Bem rapidinho, e eu deixo a 62 e a 63 para deveres, tá? Daí vocês já coloquem aí como deveres a página 39, 39 e 40, tá? Como deveres. Lá, identifique três dados apresentados no texto e produza-os a seguir. Explique cada um desses dados. Quais foram os dados que vocês identificaram ali? Primeiro dado que vocês identificaram. Pode falar, Léo. Que 68% da população brasileira já acessa a internet. Muito bem, isso aí, esse é o nosso primeiro dado, tá? No Brasil, 68% da população já acessaram a internet. Isso mesmo, Léo, parabéns. Qual é o segundo dado visto ali? Que para 90% da população brasileira, a principal fonte de notícia que consome é a internet. Muito bem, é isso aí, tá? Para 90% da população brasileira, a principal fonte das notícias que consomem é a internet, tá? Até telejornalismo. Até o final, tá? Então, esses são os dois dados que nós temos, tá? Isso, esses são os dois dados que nós temos, né? Vitória gay. E aí, como é que a gente pode explicar cada um deles ali? Né? O que a gente pode dizer? Olha lá, 68% da população acessam a internet de acordo com o relatório. Para 90% da população, a principal fonte das notícias que consomem é a internet, redes sociais, inclusive, né? Mas 78% ainda se valem no telejornalismo. Como vocês podem explicar isso? Muitas pessoas ainda não têm acesso direto à internet, né? Podemos dizer isso? Podemos usar como explicação isso? Podemos, tá? Porque hoje nós estamos vendo, nós temos uma grande massa de alunos que não têm acesso à internet para assistir às aulas. Não têm acesso ao computador, ao celular. Vocês é uma minoria privilegiada, vamos dizer assim. Mas a grande maioria não tem, tá? Lá na 2. O autor cita pessoas e instituições. Deixa eu fechar aqui. O autor cita pessoas e instituições relevantes para sustentar seus argumentos. Mencione 3 delas. Quais são as instituições e pessoas que ele coloca aí para dar sustentabilidade ao seu texto? Ele busca a pesquisa dessas pessoas. Da Flávia Lefebvre. Isso, da Flávia Lefebvre, do Jornal Econômico, né? E depois, qual é a outra? Calma aí. É uma instituição. O WhatsApp e Facebook. Não. Não? Lá de Oxford. Monopólio.
Universidade de Oxford, as pesquisas feitas por essa universidade e as pesquisas feitas por Flávia no jornal sobre isso, foi a sustentabilidade dessa pessoa que escreveu, do Carlos, né, Montenegro, escrever esse artigo, tá? Lá na 3. Os dados numéricos apresentados no texto ajudam o autor a comprovar sua própria ideia? Eles dão a sustentabilidade para o autor? Sim ou não? Eles ajudam a sustentar o texto do Montenegro? Sim, né? Podem colocar como sim, tá? Porque é o que faz, esses dados é o que eles fazem, tá? Quando nós buscamos esse tipo de coisa, os dados, referências, isso tudo sustenta a argumentação de quem está escrevendo o artigo, tá? Justifique suas respostas. Quando eu digo que 57 dos entrevistados disseram recorrer a ele, que é o Facebook, 46 utilizam o WhatsApp, tá? Esses daí são os dados numéricos, né? E depois consumir notícia no Facebook, WhatsApp, pelas classes C, D e E também, são os dados, são que eles buscam, né? E os 61 milhões também, 73 milhões. E é isso, tá? Conseguiram ali? Ali nós temos a 4 e a 5 são pessoais, tá? Então, eu quero que vocês coloquem, vão fazer depois, que já está quase terminando a aula aqui, vai fechar o meu negócio aqui. Então, isso daqui deixa para a semana que vem, que eu vou cobrar de vocês também, tá? Deixem para deveres, é pessoal. Então, reflitam sobre o que a gente falou aqui e respondam aquelas questões. Opa, sumi. Vai lá, bateu aqui sem querer. Lá na 5. Com base na leitura do texto, o que você acha que caracteriza um fato? O que caracteriza um fato, gente? É que quando a gente tem os dados, a gente não consegue, a outra pessoa não consegue contestar contra isso, né? Vou contestar. Não posso, porque eu tenho os dados que me ajudam a ter força no meu argumento. Então, se eu argumento para o Leonardo, por exemplo, ele não vai ter, se eu mostro os dados para o Leonardo, por exemplo, ele não vai ter como me constatar, me contradizer que o que eu digo está errado. Se os meus dados estão ali, eu estou comprovando, então ele não pode dizer que está errado. Tá? Então, por isso, ter esses dados é muito importante nesses textos dissertativos. Lá na 6, o trecho do texto que diz respeito à opinião de uma pessoa qual das alternativas ali que exprime, né, a opinião de uma pessoa, a posição, né, da pessoa em relação ao tema. A letra E, né? Não, porque ali eu tenho dados, não pode ser, porque eu tenho os dados da C, D e E ali, onde são dados. Lembra que a gente colocou lá na anterior? Aí eu não posso. Tudo que tem dados a gente tira fora. É a D? A D. D de a dado. D, prof? D de dado. Isso daí é o que eu falei. Então, olha só. A última tem ali a alternativa, tem os dados C, D e E, que é as classes, né? Depois eu tenho 78%, depois eu tenho 90%, depois eu tenho 68%. Todas elas ali eu tenho dados, então eu não posso dizer que a minha opinião é sobre dados. Agora, quando eu digo assim, as plataformas crescem muito rápido
Isso daí é meu. Porque eu estou dizendo para vocês que está crescendo muito rápido. Talvez os pais de vocês digam o contrário, não estão sendo. Por isso é que é a minha opinião, vocês estão entendendo? Para mim pode ser rápido, para o pai de vocês pode não ser, para o Vini pode não ser, para o Matheus pode não ser, certo? Mas para mim é aí que a gente tem que perceber como é, quando é a nossa opinião, tá? Fechou? Gente, então deveres, tá? Vai acabar a minha aula. Segundo recadinho já que eu recebo. P1. Lá na P1, corre lá. Anotem aí qual vai ser a P1. A P1, gente, é a produção da atividade da página 22. Que vocês já fizeram. Lembram que vocês, alguns me mostraram semana passada? Que é a intertextualidade. Que era para vocês... Mostrar aqui, deixa eu ver, antes que acabe. Está quase, está quase. Essa aqui, ó. Lembraram? Sim. Página 22, exercício 11. Ô, prof, era aquela que era para fazer meio que uma série, né? Isso. A série que vocês gostassem, isso mesmo. E aí vocês, imaginem que vocês entrassem nela e fizessem a história, como é que vocês chegariam, né? Aquela coisa, é isso mesmo. Como vocês fossem um personagem que entrasse do nada, tá? Vai estar lá na plataforma. Vai estar lá na plataforma normal, a P1, biriri, bororó, para vocês escreverem. Quem vai me escrever no caderno e bater foto, por favor, a caneta preta ou azul. Tá? Ô, prof. Para eu poder conseguir ler, porque o lápis fica muito clarinho e aí eu tenho dificuldade da leitura. Fala, Nicolas. Eu meio que uma parte do texto eu escrevi como é que era a série, e daí 10 linhas, tipo 5 linhas eu escrevi como é que era a série. E as outras 10 eu fiz o texto. Tá tranquilo. O mínimo é aquele mesmo, tá, gente? 15 e 20 linhas, tá bom? Tá. Fechou? Fechado. Fechado? Então, tem uma aqui que quer falar, olha ali, ó. Adiado. A prova é para tu falar sobre um pouco uma série e fazer uma coisa, tu falando como é que foi? É como se você... Calma, filho. É como se vocês entrassem, imagine que tivesse acontecendo a série. E do nada vocês entrassem naquele espaço, com aqueles personagens, como que você iria reagir diante daquelas cenas, entendeu? Como personagem. É que está aqui bem descritinho, está muito bem descrito aqui como eles querem. Está perfeito. Se for seguir como tá as instruções aqui da apostila, vocês conseguem fazer tranquilamente.